Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação e a terceira e tão falada temporada, mais uma vez aqui, um episódio incrível. Vocês estão achando, né, que eu estou super valorizando essa temporada, mas ela realmente está incrível, com convidados e convidadas maravilhosos e temas aqui que eu estou adorando aprender. E hoje a gente vai falar aqui com a Flor sobre dois temas, dentre outros, que vocês vão adorar. Então preparem seu caderninho, que hoje o nosso tema é inovação, metodologias ágeis e muita coisa boa para você aprender. E aqui no MatrizCast mais uma vez. Então, Flor, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Obrigada, Fábio. Eu estou muito animada. Espero poder contribuir bastante. Já tenho uma certa experiência em gravar podcast, mas quando a Sim. gente vira convidado, o negócio muda um pouco de figura, né? Sem dúvida. A Flor, para quem não sabe, ela é host de um podcast também, que a gente vai deixar aqui depois para vocês assistirem e conhecer um pouco mais também. Love the Problem. Esse é o podcast, né, Flor? É Muito isso, é o bacana. podcast da K21. Ah, muito bom, né? Agora de host veio aqui para convidada e a gente vai falar hoje sobre vários temas, dentre eles inovação, metodologias ágeis, que eu acho super interessante. Eu vou até preparar algumas perguntas aqui, mas primeiro, Flor, para a gente te conhecer e entender toda essa trajetória, né? Afinal, o nosso público principal são jovens que estão buscando essa trajetória também. Conta um pouco pra gente como que você se conectou com esses temas, inovação, né, metodologias ágeis, como que isso entrou na sua trajetória profissional e como você se conecta com esses temas, Flor. Eu não sei se quem está ouvindo vai lembrar do Rá-Tim-Bum por conta, né? Isso já cagueta um pouco a idade. Ai, Mas lembra Rá-Tim-Bum. aquele quadro que falava senta que lá vem história? Então, gente, Sim. senta que lá vem história. Eu vou Rá-Tim-Bum é contar um pouco. demais. É muito bom, né? Muito bom. Saudades. É isso. Eu comecei a. Quando eu saí da escola, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, essa história de o que você vai ser quando você crescer. E aí eu fiquei super em dúvida e acabei tendo. Escolheram por mim, assim, de certa maneira, né? Os meus pais, na época, tiveram uma parcela grande de responsabilidade na minha escolha. E eu fui fazer psicologia. Foi a Hum, primeira faculdade que eu entrei. Notem, a primeira, viu, gente? lá vem. Tem coisa aí pelo meio do caminho. E aí eu fiquei um semestre, não rolou, não era legal, não estava me encontrando, estava num período difícil, saí. E o raciocínio que a gente usou na época, né, eu e os meus pais, foi humanas não funcionou. Vamos tentar exatas, né? Vou fazer o quê? Não faz sentido? Não faz Sim, sentido, sim. gente. Mas na hora pareceu que fazia um pouco de sentido. E aí eu acabei indo fazer faculdade de engenharia. Olha. Eu fui fazer faculdade de engenharia, me mudei, fazia na FEI, né, uma faculdade em São Bernardo. E por lá eu fiquei 2 anos. Mas também não estava rolando. Tava muito difícil. Eu falava, Jesus, como é que eu vou conseguir? Eu não vou sair daqui nunca. E aí eu falei, cara, não vai dar. E mais uma vez me encontrei naquele lugar de eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Voltei para minha cidade na época, que era Santos, e daí fui fazer administração. Que na época, né? Na época eu tô falando aí de uns 12, 13 anos atrás, era aquela coisa, você não tem muita certeza, vai para um curso que aparentemente é uma coisa mais generalista, fui fazer Sim. administração. Lá em Pois então. Santos. Lá em Santos, lá na Universidade Católica de Santos. Isso já era, além do terceiro curso, era a terceira faculdade também, a instituição. Eu tinha mudado já tinha passado por 3 faculdades diferentes. Fiz o Mackenzie, depois fui para a FEI, depois fui para a Católica de Santos. E aí, quando eu estava fazendo administração, depois do primeiro semestre, eu, de novo, cheguei naquele lugar de que eu não era aquilo. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era aquilo. E na época era uma coisa mais, né? Meus pais já não estavam com tanta paciência que nem estavam antes. E falaram, a gente precisa de uma coisa mais assertiva. E eu conversei, dei uma olhada no mercado. E na época falava-se muito sobre a falta de profissionais de ciências contábeis, de contadores no mercado. E eu já tinha feito uma matéria de contabilidade,
eu fui dar uma pesquisada, o mercado estava precisando mesmo de mão de obra. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por matemática, especificamente, sempre me dei muito bem. Não ia perder o primeiro semestre que eu tinha feito de administração. Eu falei, quer saber? Vou transferir o curso. Transferi. E lá fui eu para uma nova faculdade. Dessa vez na mesma instituição, mas mudei o curso. E fiz ciência contábeis e eu falei, cara, essa vai ter que ser até o fim. Não tem mais espaço para dúvida. Mas mais uma vez eu não tinha certeza que era aquilo. Só que eu sabia que eu precisava acabar, né? E daí eu me formei. Então, por formação, eu sou contadora, passei no exame do conselho, e é isso. E eu digo que foi aí que foi o meu primeiro passo. Na verdade, todos os passos, né, foram me levando para esse lugar e para o lugar que eu tô hoje. Mas, especificamente, ter me formado em contabilidade, em ciências contábeis, foi o que me trouxe onde eu tô hoje. Quando eu me formei, eu participei de um programa de trainee de uma consultoria bem grande, que eles chamam as Big Four, era a EY, Ernst Young na época, né? Teve a mudança da marca com o tempo. Então, por conta da minha formação, eu acabei entrando na área de impostos. E aí, lá tô eu, na área de impostos, eu odiava. Eu achava aquilo muito chato, muito difícil, e estava no terceiro mês já pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu recebi uma mensagem no Skype. Falava assim, oi Mayra, você foi indicada internamente para uma iniciativa que vai acontecer aqui dentro da empresa. Infelizmente eu não posso falar muito, era uma mulher. Infelizmente eu não posso falar muito, mas vai ser muito legal, é um projeto confidencial e você tem 2 vagas, né? Você precisa fazer algumas entrevistas internamente, mas assim, a gente pegou algumas informações e você seria uma boa candidata. Você topa? Eu estava tão desesperada para parar de fazer aquilo que eu estava fazendo que eu falei, topo. Na hora. Eu não tinha ideia, não tinha informação nenhuma sobre o que era. Topo, tô dentro, pode me chamar. Enfim, passei pelo processo seletivo e descobri o que era a vaga. A UI, ela estava estruturando a área de inovação da empresa. Tá? Ela já vendia inovação para fora, como consultoria, mas olhando para dentro ainda não tinha uma área estruturada. Então, contrataram na época um diretor, que foi meu mentor, que foi a pessoa que me levou por todo esse caminho da inovação. Então, toda oportunidade que eu tenho, agradeço ele. O nome dele é Denis Balaguer, o cara é incrível. Bacana. E aí eu fui fazer parte desse projeto. Era temporário, né? E depois de um tempo eu me apaixonei por inovação. Eu percebi que era aquilo, que pela primeira vez na minha vida eu sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu chamei o Denis e falei, Denis, está acabando o projeto, vão me colocar de volta lá na área de impostos. Não volto. Pela primeira vez eu sei o que eu quero fazer, eu não posso perder mais tempo, eu não posso deixar isso passar. Então, se porventura eu não puder continuar, de fato, na área de inovação com você, eu vou ter que procurar outro lugar para trabalhar, enfim. E aí ele falou, não, calma, né? A gente está estruturando a área, vai ter uma oportunidade. E aí eu fui transferida e aí começou a minha jornada em inovação. Por isso que eu falei, senta que lá vem história. Olha só, viu, o Flor, eu acho que foi, tô aqui, ó, teve algumas que foi para vários lados, e a sua tá entre os top 3, aqui não ia falar nem top 10, mas que incrível escutar e aprender com isso. Eu tava olhando aqui, eu já tava fazendo um caminho, você aqui voltou para Santos, FEI, Mackenzie, Santos, e tantas voltas, né, e isso é importante, você ter inclusive a percepção, e o jovem em saber sobre isso, Flor, porque se alguém me contasse isso, aos 16, 17, quando eu tava nessa idade de escolher, eu não ia acreditar. Eu falava, sério que eu posso ir para um caminho, voltar, eu posso tentar e desistir?
eu sempre tive uma pressão que eu acho que você também é tipo, comecei, preciso terminar, preciso fazer, preciso ir pro mercado. E hoje em dia, cada vez mais a gente traz esse bate-papo. É importante ver, né, pessoas que hoje estão super felizes, super bem no seu trabalho, super bem sucedidas, que, pô, pra chegar onde você está hoje, olha a volta que deu, né? Tantas coisas e mudando, né? Você falou psicologia, eu acho que você foi a mais diversa, né? Porque geralmente a pessoa vai mudando, mas é um pouquinho parecido. Psicologia, engenharia, depois, né, administração e contabilidade, enfim. Mas isso é muito bacana e eu vou trazer 3 pontos que você me falou antes de fazer a pergunta. Primeiro é o saber o que não quer. Né? Você falou assim, pô, isso eu sei que eu não quero. E muitas vezes a gente está no caminho perdido e a gente, pô, mas eu não sei o que eu quero. Tudo bem, mas você sabe o que você não quer? Porque o saber o que você não quer muitas vezes vai te direcionar pro outro lado. E aí uma hora você encontra o que você gosta porque você foi desviando daquilo que você não gostava. Né? Isso é muito importante. Eu sempre trago o exemplo, por exemplo, do Kobe Bryant, que ele fala que você tem que se testar em vários esportes, né? E descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, né? Você só se descobriu porque você se testou em vários lugares, né? Isso é uma coisa importante. A segunda, que, né, eu falei até inclusive num podcast recente, é sobre o mentor. Né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm essa relação com alguém que vai orientá-la e guiá-la dentro do caminho que ela escolheu, né? Uma pessoa que já passou, por exemplo, uma pessoa no caso da inovação, que já sabia um pouco sobre o caminho, já sabia os desafios e te orientou dessa forma, né? Acho que as pessoas devem cada vez mais buscar isso, né? E você falou um pouco, isso aí foi 12 anos atrás, 13, não lembro quando você falou, mas enfim, o tempo atrás que seja, antes era mais difícil. Né? Antes a gente tinha pouco acesso. Hoje em dia, com a internet e a globalização, né, com essa facilidade de comunicação e encurtamento de distâncias que a gente tem, pô, você consegue encontrar, né? Você consegue buscar uma pessoa, você consegue entender quem são essas pessoas e tentar estabelecer uma comunicação. Eu sempre falo, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que viu uma aula minha, falou, pô, será que a gente não pode discutir? Eu tô nesse caminho, eu gostei do que eu aprendi. Eu sempre ajudo. Né? Eu posso não ser uma figura de um super mentor para uma pessoa em específico, mas eu tento alcançar muitas pessoas sempre, e eu acho que você também compartilha disso, porque é o seguinte, a gente sente o prazer em ajudar, né? Pessoas que querem seguir o nosso caminho. Às vezes a pessoa fica com medo, pô, não precisa, eu só não vou ajudar mesmo naquele momento se eu não puder, mas eu sempre quero ajudar. Isso é uma coisa muito importante. E final aqui que você disse, né? Eu acho engraçado, porque já me perguntaram assim, mas como é que você descobre o seu propósito? Eu falei, olha, eu não sei. Mas quando você descobre, você vai saber. Quando você encontrou o seu caminho ali, você vai saber, você vai entender que é aquilo que você quer, né? Porque nada mais vai te dar tanta vontade quanto aquilo naquele momento onde você está. E muito bacana que você encontrou isso com inovação. Agora, Flor, pra gente ir para uma próxima pergunta, o que eu anotei aqui? Você falou uma hora assim, eu não sabia o que eu ia fazer e aí dei uma olhada no mercado e aí veio a parte de contabilidade para você. Mas isso me chamou a atenção por quê? Quando a gente fala em inovar, e eu tive muito isso na minha cabeça, até quando eu estava tentando fazer os meus projetos, até hoje tento, mas hoje eu vejo isso de uma outra forma, como era o Fábio antes de ter essa percepção quando ele queria inovar. Eu tinha uma ideia na minha cabeça, que veio da minha cabeça, e eu queria lançar ela, porque ela veio da minha cabeça e ninguém tinha essa ideia. Então eu achava aquilo incrível. Hoje em dia, como eu penso, e aí a minha pergunta é sobre isso, para que você nos dê uma clareza melhor sobre isso de alguém que entende, né? Hoje, como eu penso, deixa eu ver como é que estão as coisas, né? Deixa eu ver quais são os problemas que existem no contexto ao meu redor. Deixa eu ver como que eu posso inovar olhando primeiro o mercado, olhando primeiro ao meu redor. Então agora o que eu quero te perguntar é exatamente isso. Quando a gente fala em inovação, como é pra você, né? E eu posso estar totalmente errado, né? Você pode falar, não, tem nada a ver, tem que ser do outro jeito. Tudo bem, tô aqui para aprender. Afinal, por isso que estou com o meu livrinho. Mas como é esse conceito, né, no seu trabalho, no seu dia a dia sobre inovar? Você vê inovação mais sobre algo assim que ninguém nunca pensou, num problema que nunca existiu, ou ela está muito conectada ao contexto e o que acontece no dia a dia das pessoas? Bom, vamos lá. Quando a gente olha para... Primeiro, quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu não tinha a menor ideia do que era isso. E, na verdade, existem várias explicações e as pessoas veem de um jeito diferente. Mas é comum que entenda-se que inovação é a combinação de
fatores diferentes ou soluções diferentes para qualquer problema que seja, que traga um resultado financeiro. Essa é uma explicação bem simples do ponto de vista de economia, mercado, etc. e tal, para inovação. Mas é importante, e eu faço muita questão de falar sobre isso quando a gente fala de inovação, é que inovação não é, gente, ficar sentado embaixo da árvore esperando a maçã cair na cabeça e isso vai resolver todos os problemas do mundo. Isso não é inovação. Inovação é um processo estruturado, tem começo, tem meio, tem fim. Você dá umas voltas no meio dele, vai e volta, experimenta, testa. Só que existe um processo. E o que eu quero dizer com existe um processo é qualquer um pode aprender a fazer inovação, a inovar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante de falar sobre o que é inovação. Existe um processo estruturado, as pessoas podem aprender, qualquer pessoa pode aprender. Então, é fazer algo novo que ninguém nunca viu? Difícil essa história do ninguém nunca viu, né? Tem um cara que fala, olha, vocês vão perceber ao longo do episódio, que eu sou péssima com citar pessoas, tá? Eu sei que alguém falou em algum momento, mas não sei quem nem quando. Mas vou usar. Então, e esse cara, ele diz, o futuro já existe, ele só tá mal distribuído. Então, o que a gente tá achando que, nossa, isso é super novo, imagina, ninguém nunca imaginou. Cara, pode ter certeza que em algum lugar já tá. Um nível de disrupção até chegar nesse ponto é raríssimo, assim, raríssimo. Então, isso já traz pra gente uma leveza na hora que a gente pensa em inovação, de tá bom, não tô aqui para reinventar a roda, mas eu tô aqui para fazer diferente. Eu tô aqui para estar aberta a fazer diferente. Então, eu acho que inovação é isso. É você, primeiro, você falou um ponto muito interessante. Eu olho os problemas que estão em volta. Esse é o primeiro ponto. É sobre resolver problemas. Tem muita gente, muita empresa por aí que cria coisas completamente aleatórias e que dizem que, nossa, super inovadoras e não resolvem o problema de ninguém. Isso não é inovação. E que tipo de inovação é essa que não atende a nenhuma necessidade, não resolve o problema de ninguém? Então, eu acho que o primeiro ponto é você sempre se perguntar o que eu estou tentando resolver? O problema de quem? Ou o que exatamente, onde eu quero chegar com isso que eu estou me comprometendo a fazer. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é sempre lembrar, isso é um viés meu e óbvio de várias metodologias, principalmente centradas no usuário, mas sempre lembrar que eu estou fazendo algo para alguém. Então, sempre colocar o ser humano no centro de tudo. Porque, no fim das contas, é sobre isso. É sobre as pessoas e o que a gente consegue melhorar a vida delas. Eu nem sei se eu divaguei muito, mas acho que eu consegui responder um pouco, pelo menos. Com certeza, eu já anotei. Você sabe que eu anoto aqui alguns cortes, né? E você deu um double corte aqui pra mim. Eu já anotei 2 reels, né? Que a gente tem que distribuir depois do episódio, né? Colocar os melhores momentos, né? Afinal, a distribuição é tão importante quanto o conteúdo. Então aqui já foi ótimo, adorei a sua resposta, né? Até já finalizei os meus reels aqui que eu vou colocar. E muito legal você dizer desta forma. Eu também sempre esqueço quem fala as coisas. Eu sempre falo isso nos episódios, porque eu tenho medo de alguém me processar por plágio. Mas eu já deixo claro, não sei quem é e não fui eu, tá bom? É alguém disse na internet. Agora, isso. Você falando sobre inovação, é até interessante, eu estava num trabalho, né, de pós-graduação e a gente estava tentando discutir o que a gente ia fazer. E aí, tudo bem, veio umas ideias, outras. Aí, em algum momento, o cara do grupo chegou para mim, bom, vamos fazer um programa que vai descobrir a melhor passagem, a melhor época do ano para você viajar. Eu falei, uai, mas como assim? Não, ele vai ver os atrasos, a gente vai pegar uma base de dados de aviação, vai ver conforme o atraso, porque atrasar é ruim. Eu falei, realmente, atrasar é ruim. Daí ele vai te falar quando é melhor você fazer uma viagem que não tem muito atraso. Eu falei, não, tudo bem, mas assim, quando que alguém decide viajar porque o voo vai atrasar ou não? Cara, é sempre ser mais barato, é sempre. No meu trabalho, as pessoas compram pra mim, às vezes, uma passagem, é sempre, por que eu vou estar o dia? Ninguém nunca falou, porque isso não atrasa. Fala, porque tá muito mais barato que o dia seguinte. E assim, é por causa disso. Atrasar é ruim, é muito chato. Eu não gosto. Graças a Deus eu não peguei muitos atrasos assim na minha vida, mas
não é o principal. Então, assim, eu falei, cara, você tá entendendo? Porque foi uma das coisas que, pra mim, foi um dos grandes ensinamentos que eu fui aprendendo. A gente vai aprendendo ao longo da jornada. É entender e resolver problemas. Coisas que Uhum. já existem. Porque daí, sim, você falou uma coisa, às vezes fala, pô, mas dinheiro... Mas a gente desenvolve produtos para solucionar problemas, para gerar uma renda. É assim que funciona a economia. Seja bem-vindo ao mundo adulto e mundo real. É assim, né? O Exato. seu sonho talvez seja muito bacana, mas o que ele vai trazer? Quem vai pagar o seu sonho? Porque alguém precisa pagar o seu sonho. Né? Então, Hum. assim, isso pode ser até meio impactante, mas é a realidade. Né? E a gente precisa aprender a jogar o jogo com as cartas certas. Então, assim, é muito bacana você dizer isso e falar sobre inovação. Eu já vi muitas vezes quando você pensa assim, sempre em melhorar algo que já existe. Né? Talvez não inventar a roda, mas a roda já é assim. Será que eu não consigo melhorar um pouquinho nela? Esses dias, inclusive, num grupo, né, de WhatsApp, tinha um integrante lá que é da época da faculdade. Daí ele falou: Nossa, participei de uma patente. Né? Ele falou, cara, mas era uma patente assim de uma porca que mudou um pouquinho da porca. Ele falou, cara, foi um desafio incrível. E todo mundo no grupo falou, nossa, participou de uma patente. Pra vocês verem, ele não inventou a roda, fez só uma pequena diferença e aquilo já foi incrível. E é importante falar isso, Flor, porque senão as pessoas vão querer pensar em empreender, querer pensar em inovação e elas vão sempre estar querendo inventar ou a história do Steve Jobs ou, né, fazer o computador, o primeiro MacBook. E talvez não seja o melhor caminho, né? Apesar que eu nunca corto os sonhos das pessoas. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, até falando sobre problemas, né? Você falou que a gente ia dizer um pouco sobre metodologias ágeis, e enfim, tem vários métodos, né, de se falar sobre isso. E, ao meu ver, com você conversando aqui, isso é um pouco de inovação, né? Como a gente foi inovando a forma de trabalhar, né? A gente começa desde lá, antes, quando começou as questões de manufatura, trabalho em série e tudo mais, e hoje a gente tem metodologias de trabalho. Como que é isso? Porque, sinceramente, eu desconheço tantas, assim, uma vez eu até descobri que tinha um nome, uma metodologia de trabalho que eu estava falando, mas como que é nessa parte de metodologias ágeis, metodologias de trabalho, como que isso se conecta também na melhoria, né, como forma de inovação no trabalho das pessoas e no nosso dia a dia? Eu comecei a trabalhar com agilidade, com métodos ágeis, ano passado. Então, para mim, ainda é um pouco novo, assim, vai fazer um ano. Sim, Mas eu já trabalho com inovação há alguns anos. E eu entendi que a agilidade, ela é de fato um caminho para a inovação. É um jeito onde você. Porque se a gente for falar, Mayra, pô, descreve o mais rápido que você puder o que é agilidade. É você conseguir trabalhar em ciclos curtos, é você olhar sempre para melhoria contínua e você ter foco na entrega de valor. Que já é um pouco do que eu falei, que se conecta com várias outras abordagens. Então, eu acho que a inovação fala muito sobre errar rápido para aprender rápido. E isso é muito da agilidade, das metodologias ágeis. Então, como que eu consigo qual é a menor fatia de valor que eu consigo entregar, de qualquer solução que seja, para o meu usuário, para o meu cliente, para o meu consumidor, e aí eu vou coletar os feedbacks dele, eu vou entender se aquilo atendeu o problema dele ou não, atendeu alguma necessidade, funcionou, eu vou trazer de volta, vou iterar, vou ajustar, vou melhorar, né? Então essa é a melhoria contínua, e vou devolver, e meu objetivo é sempre gerar valor para quem eu estou construindo essa solução. Então eu acho que a agilidade, ela é sim um caminho para a inovação, mas existem várias outras abordagens. O que eu acho mais legal é a gente conseguir ter o pensamento crítico de olhar para aquele monte, aquele leque de metodologias, aquele leque de abordagens, e entender o que funciona para mim, o que atende à minha necessidade, o que consegue me ajudar a resolver o problema que eu tenho. Que também, no fim das contas, é um ponto muito importante olhando para a agilidade, que é a adaptabilidade. O quanto eu consigo me adaptar e adaptar as ferramentas, os métodos, o que quer que seja que eu tenha, para poder gerar valor para mim, para o trabalho que eu estou tentando fazer. Então, no fim das contas, agilidade é um caminho, não um meio. E eu acho que é uma coisa que tem rolado muito, assim. Eu não sei se as pessoas têm acompanhado, né? Nas últimas semanas rolaram muitas demissões, né? sim. Aquele monte de demissão em massa.
Surgiu muito tema sobre a agilidade está um pouco em alta, né? A galera está falando muito bem, vai morrer, não vai morrer. Então, assim, eu acho que agilidade é um bom caminho, funciona, é ótimo, mas como qualquer outro método, como qualquer outra metodologia, é preciso que a gente compreenda, que a gente estude, que a gente aplique da melhor maneira possível. Porque senão vai, assim como várias outras metodologias já surgiram e as pessoas, isso não funciona. Mas a pessoa pegou, colocou tudo torto, não aplicou da melhor maneira possível e aí diz que não funciona. E não é bem isso. Então, agilidade é meio, não é fim. Inovação é fim. Inovação é fim. Muito bacana você dizer isso daí. Eu acabei de anotar algumas coisas, como já estou aqui, né, quase acabando. A gente vai ter que acabar o podcast porque não vou ter mais folha, mas ainda dá. O que você falando, algumas coisas importantes. Primeiro aqui, vocês falam, eu falo aqui, eu sempre falo que as pessoas falam coisas parecidas com nomes diferentes, mas elas se conectam em todos, porque eu estou sempre aprendendo, né? Então, todos os convidados, eu sou o meu maior ouvinte, né? Porque eu me ouço ao vivo, né? Eu estou aprendendo com vocês sempre. Então você falou assim, o que funciona para mim, né? Quando você está falando de metodologia, o que funciona para mim, né? Para o seu problema. E esses tempos mesmo eu estava discutindo sobre o autoconhecimento, que inclusive eu aprendi num episódio aqui. E eu vejo cada vez mais, porque agora que eu estou com isso mais no meu mindset, como isso é fundamental e todo mundo fala sobre isso. E eu não tinha percebido. Porque as pessoas falam palavras diferentes e de formas diferentes, mas todos falam sobre isso. A gente está falando sobre o que você falou várias vezes, o que funciona para mim. Ou seja, o que funciona para você não tem receita, né? Para você entender o que funciona para você, você vai ter que testar e entender, porque pode ser que não funcionou para mim, né? Se eu vou falar do podcast, é arroz de um podcast ou arroz de um podcast. Aí eu vou falar, não serve se eu usar tal software para fazer, porque blá blá blá. Mas cara, como que eu usei? Como foi o meu contexto? Que forma que eu fiz isso para resolver qual é o problema meu? O meu ecossistema não funcionou. Não sei se pro seu vai funcionar. Então, assim, a gente só vai saber e entender quando você fala de metodologias, ao meu ver, é a gente entendendo o nosso problema, o que é bom pra gente. Né? Então, assim, tem vários caminhos, como você disse, vários meios, e entender a nossa necessidade vai fazer com que a gente entenda qual é essa metodologia. Né? E eu vejo cada vez mais também a questão de trabalhar, você falou entregas mais rápidas, né? Eu coloquei aqui. Essa entrega mais rápida, a gente tem sempre isso, né? Trabalhar mais ou trabalhar melhor, né? O que é? E aí a gente já entra em vários pontos, né? Porque senão a gente vai cada vez mais querendo sugar, né, da pessoa que está entregando, trabalhar melhor, mas pô, será que a gente não consegue trabalhar melhor e ter uma boa qualidade de vida ao mesmo tempo, né? E a gente teve um episódio incrível aqui com a Ariane sobre essa questão emocional também de trabalho, que é super importante, senão a gente acaba virando só, né? Trabalha melhor e mais e até o infinito, né? Mas é sempre essa questão, né? Eu tava até numa discussão sobre quem que vale mais ali. Eu falei, depende. Em horas trabalhadas é uma coisa. Em quem pode produzir mais, nem sempre é o cara que vai ficar lá das 7 da manhã às 7 da noite. Depende, né? E é muito importante a pessoa, quando vai escolher, inclusive, o trabalho, estar alinhada, se tem essa visão, ter certeza que a empresa também tem essa visão. Porque isso vai ser fundamental no crescimento, inclusive, seu na empresa. Agora, Flor, dito isso, a pergunta é a seguinte, que eu fico aqui curioso. Como é o dia a dia? Você foi lá pro seu trabalho, você se descobriu lá. Primeiro você viu que você não gostava do que você estava fazendo lá de imposto e tudo mais. Ok, mas como foi? O que te apaixonou nesse dia a dia? Como que é uma pessoa que agora falou, não, eu quero trabalhar com inovação. Adorei o que a Flor me ensinou. Agora, mas como é um dia a dia? Quais são os desafios? Né? O que te move durante o dia? Quais são um pouco das atividades? O que você tem que fazer como desafio? E o que você acha tão bacana assim para você passar pra gente? Pergunta difícil, tá? Adoro perguntas difíceis. Para mim, tem muito a ver com a minha pessoa, independente da área que eu trabalho, eu sou uma pessoa que gosta muito de resolver problemas. Não posso ver um problema que eu agarro, digo que é meu, pode ser do que for, ajudar pessoas, enfim, eu entendi também que eu tenho um propósito de vida que é conectar pessoas, fomentar redes de colaboração. Então, eu sou aquela pessoa que eu posso não saber o que você está me perguntando,
mas você pode ter certeza que eu vou fazer o que for e muito provavelmente eu vou conseguir te apresentar alguém que vai resolver o seu problema ou te ajudar com o que você precisa. Pode não ser eu, aliás, pouquíssimas das vezes sou eu quem consegue atender essa necessidade. E aí eu percebi que era isso que eu queria. Vida. Eu quero pegar uma pessoa e falar, cara, o que você tá precisando? Ah, eu preciso de um pintor. Eu tenho um pintor para te indicar. Eu não sei pintar, mas eu tenho um pintor para te indicar. Então, o meu propósito de vida é fomentar redes de colaboração. Sempre foi. Assim, eu sempre gostei muito de fazer isso, mas eu ainda não tinha entendido, não tinha essa clareza, e eu fui ter essa clareza quando eu comecei a trabalhar com inovação mesmo, porque eu vi que lá dentro também era isso que eu queria fazer. Eu queria pegar um problema, eu queria pegar uma situação, eu queria ajudar aquelas pessoas. Então, foi assim que eu entendi que era isso que eu ia fazer e eu percebi que esse era o meu dia a dia, essa era a minha rotina. Pegar um problema, uma necessidade, e falar, putz, vem, vamos sentar, vamos construir junto o que a gente pode fazer para resolver. E resumindo, muito bem resumido, o meu dia a dia é esse: pegar problemas, falar, tá, conte-me mais sobre isso. Me fala um pouco mais do seu problema. E aí, junto com a pessoa ou com a empresa, tentar construir a solução para isso. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por problemas, até mais do que eu gostaria, muitas das vezes. Mas eu percebi que era isso, que minha rotina era isso, e foi isso que mais me deixou apaixonada. Então, a rotina hoje eu sou consultora. Então, Sim. basicamente, o meu trabalho é, uma empresa chega para a empresa que eu trabalho e fala, olha, quero ser mais ágil, quero fazer uma transformação cultural na minha empresa, quero entregar mais rápido, gerar mais valor. Ele traz a dor, a empresa traz a dor dela, e a gente vai sentar, vai investigar, vai entender o que está acontecendo, entender qual é o fluxo que acontece, como que as coisas acontecem, e propor algumas melhorias e trabalhar junto e construir essa solução juntos. Então, resumidamente, a minha rotina é essa: Muito resolver bacana. problemas. Muito bom você falar isso e eu gosto de ouvir. E eu falei isso desde o primeiro momento para você, né? Você falou aqui agora, na primeira resposta sua dessa pergunta, você falou independente da área e continuou. Eu já anotei isso na hora. Sabe por quê? Porque isso para mim é muito parecido. E eu trabalho com automobilismo, né? Eu trabalho com automobilismo há 12 anos. E eu não gosto de carro. Eu já falei isso 1000 vezes. Minha mãe fala, pelo amor de Deus, filho, para de falar isso. Eu não tenho problema. Eu falei, não gosto. Zero. Eu gosto de competição. Eu gosto de competir. Se você falar assim, Fábio, vamos fazer um time de bocha e vamos competir lá o Campeonato Brasileiro de Bocha, vamos. Eu vou adorar e vou me empenhar do mesmo jeito. Por isso que eu gosto de esporte, né? Tem uma bike aqui atrás, né? Eu treino para fazer o Ironman e corro ultramaratona. Eu gosto de esporte. Nado, amanhã eu vou nadar, hoje eu sempre faço isso. Então assim, porque isso tá em mim. E aí você fala, pô, mas independente da área, porque esses pontos de lidar com o time, de ser uma pessoa motivadora, de tentar sempre se superar até o limite da questão física, eu gosto disso, independente se eu estou trabalhando no automobilismo, se eu estou trabalhando, independente. Isso me move. E agora você falando isso para mim, eu tô me respondendo aqui. Eu gosto assim, e eu não fico apegado ao ponto que eu estou trabalhando, eu fico apegado exatamente os valores que para mim são corretos, né? Talvez se eu for para uma outra empresa, trabalhar com uma outra coisa e neste mindset, eu vou me doar do mesmo jeito, né? Isso que é o importante para mim, né? Assim, a questão de ter isso. Eu gosto de pessoas, né? Eu trabalho, apesar de ter muita questão de tecnologia, eu não consigo viver sem, né? Eu fui convidado para dar uma aula agora. Aí eles falaram que é gravada. Eu falei, mas não tem jeito de ter uma pessoinha ali, porque eu preciso. Eu gosto de fazer isso, né? Isso é a parte que me move. Então, assim, mas qual que é independente da aula. Se eu vou dar uma palestra motivacional, se eu vou falar sobre esporte, se eu vou falar sobre programação, se eu vou falar sobre automobilismo. Todas essas áreas, para mim, o mais importante é o teu contato. Né? Eu sei que a questão online hoje ela nos dá muita facilidade de ter contato, igual eu e você aqui nesse momento, mas eu adoro presencial. Para este contato visual, de falar, de mostrar. Então eu sou um cara assim. Então quando você falou isso independente da área, é muito bacana, né? Eu acho que isso está muito atrelado a nós também. Então, agora, a gente já está quase na nossa parte final, mas ainda tem algumas perguntinhas que eu quero te fazer, né? Duas, na verdade. A primeira é a seguinte:
Todas essas, você já falou do dia a dia, você já falou das suas escolhas, né? De todos os caminhos que que você percorreu, falou sobre o que é inovação e falou sobre o que é metodologias ágeis. Tudo bem. Depois sobre o seu dia a dia, né? O que te move. Mas quais são algumas habilidades que você considera importantes para você hoje? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque é óbvio que tudo foi uma questão de crescimento e você foi se compondo ao longo dos anos, né? Mas o jovem hoje em dia ele não tem, por exemplo, no ensino tradicional, aula sobre comunicação. O jovem não tem aula sobre trabalho em equipe, não tem aula sobre negociação, sobre programação, dentre tantas outras habilidades que a gente hoje está no mercado, a gente sabe que são essenciais, né? E aí eu tenho algumas, né, porque eu falo que são boas para uma área, outras e para você, Flor, né, onde você trabalha com inovação, metodologias e agora resolvendo problemas, né, que é o centro de tudo. Quais são algumas habilidades que você acha muito importante o jovem desde hoje já pensar em aprender e se desenvolver? Na minha opinião, hoje a gente precisa. Eu acho que é muito mais fácil a gente ensinar alguma competência técnica para as pessoas do que uma competência comportamental. Então, hoje eu enxergo que as competências comportamentais fazem absolutamente toda a diferença no que você se compromete a fazer. Então, eu diria que o pensamento crítico é uma habilidade que faz toda a diferença, que é você ter condições de pegar todas as informações que tem a seu dispor, porque tem muita informação, como você mesmo disse, a gente vive num mundo, a internet está aí, o que Sim. não falta é informação, mas é você olhar para todas elas, pegar o tanto que você já viveu, o que você viu, o que você está vivendo e falar, não, isso faz sentido, isso não faz sentido. Para mim, o pensamento crítico é uma das coisas mais importantes. Porque muita gente vai vir te falar muita coisa, que isso é bom, que aquilo é ruim, que é assim que deve ser feito, ou que daquele jeito não pode ser feito de maneira alguma. Mas a partir do momento que você tem um pensamento crítico e você consegue olhar todas as suas alternativas e com, com base no que você viveu, no que você conhece, no que você sente, decidir que caminho seguir, isso faz toda a diferença. Comunicação, a maneira como a gente se comunica, você mesmo falou de comunicação. Eu digo que o diálogo, que conversas salvam, que clareza salva, que botar para fora salva. Eu vejo muito dos problemas dos meus clientes hoje que a comunicação está presente em todos eles. Falta de comunicação, no caso. Então, você precisa ser claro. Ninguém tem bola de cristal. É preciso que as pessoas falem como elas se sentem, o que elas acham, o que elas enxergam, o que elas estão pensando. E aí vai ficar muito mais fácil até da gente colocar nosso pensamento crítico em ação e olhar, essa pessoa falou isso, eu estou vendo isso aqui, estão me comunicando isso, então eu vou tomar a minha atitude com base nas informações que eu tenho. Então, comunicação faz toda a diferença. Dá para esmiuçar um pouco ainda falando sobre comunicação. A gente pode olhar, por exemplo, para a comunicação não violenta. Então, é como eu me comunico, não é só o simples fato de se comunicar, mas como a gente se comunica. Eu acho que essas são habilidades muito importantes de serem desenvolvidas. Leitura de cenário, que vem junto com o pensamento crítico, na minha opinião, que é o de fato conseguir observar. Tem aí umas habilidades de pesquisa etnográfica, que é você se colocar numa posição de que você está tentando entender o ambiente que você está inserido, então ler aquele cenário, o que está acontecendo aqui, como as pessoas reagem, como elas se sentem, o corpo fala, né? Tem até um livro que é O Sim. Corpo Fala, então tudo que está acontecendo é também muito importante. E deixa eu pensar, eu falei pensamento crítico, comunicação, Leitura de cenário. leitura de cenário. Já é uma boa listinha aí para os nossos jovens. Eu acho que é um lugar bom para começar, sabe? Porque, Sim. claro, tudo isso com uma dose generosa de empatia, de conseguir fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro e tentar ver os olhos, ver as coisas com os olhos do outro, calçar os sapatos dos outros, né? Eu acho que esses são habilidades importantes serem desenvolvidas.
Porque se você vai aprender Kanban, se você vai aprender Scrum, se você vai aprender Design Thinking, o que quer que seja, você vai pegar, alguém vai te dar uma aula, você vai abrir um curso na internet, enfim, e você vai aprender. Agora, esse processo de desenvolvimento e autoconhecimento também que você falou, Sim. eu acho que é o que vai fazer você conseguir navegar por qualquer água, assim, sabe? Sim, sem dúvida. Você colocou aqui, eu adorei essa sua lista, né? E assim, você falando isso pra mim e eu pensando no que você tá falando, eu concordo 100% com o que você falou aqui, 100%. Mas eu vejo cada vez mais, pô, esses dias eu tava falando sobre tecnologia e a gente falou, pô, mas e aí as habilidades pra tecnologia? Quase a mesma coisa que você falou. Aí falou, e o financeiro, as habilidades financeiras. Bom, quase a mesma coisa que você falou. Aí eu falei, cara, mas tudo é isso? Porque se você perguntar pra mim, eu vou te dizer, sim, muito próximo. Um exemplo, outro diferente, mas tudo no mesmo raio ali, muito próximo a essas habilidades. Aí você fala, mas por quê? Mas aí você não precisa mais saber? Até que não, você precisa. O que você falou com muita clareza é que é muito mais fácil você aprender isso. Você tem, vamos lá, vou dar um exemplo meu, Python. Você tem que aprender Python. Eu consigo ensinar um cara a programar o básico ali para ele começar a se mexer rápido. Aí depois ele precisa de mais tempo, precisa, mas aí eu consigo para ele começar a produzir, criar uma coisa, eu consigo. Agora, empatia eu nunca consegui ensinar para ninguém. Comunicação dá para ensinar, mas é difícil. Pensamento crítico, difícil, né? Então, assim, várias coisas que não são são muito mais complexas, né? Se pôr no lugar do outro, saber trabalhar em equipe, cara, é muito difícil. E por que mudou? Não é que mudou. Hoje em dia tá tudo muito próximo, tá muito conectado. Então, assim, essa habilidade de lidar com o outro, ela é fundamental. E lidar com o outro com empatia, não com querer pisar, pular e jogar o outro para longe. Né? Então isso é muito importante. E as ferramentas, seja ela Kanban, seja ela Design Thinking, por que não vale tanto? Primeiro porque elas são curtas hoje em dia. Né? O ciclo de uma tecnologia ou de uma inovação é curto. Não dura mais 5, 6 anos, 10, não. Vai durar 2, 3 anos. Né? E as coisas vão mudar. Aí não vai ser mais essas metodologias que você conhece, vão ser outras. E aí você vai precisar aprender de novo. Então essa rapidez no ensino em absorver ela é fundamental. Então assim, trazer isso, né, como parte final, Flor, é importantíssimo e eu tenho certeza que agora os nossos ouvintes entendem, gostam mais e sem dúvida nenhuma estão primeiros mais tranquilos aí para começar num ponto e para o outro e fazer psicologia, fazer engenharia, mudar de direção, eles estão mais tranquilos e sem dúvida eles aprenderam e conhecem mais sobre como é trabalhar com inovação. E agora eu gostaria só de falar para você, deixar um recadinho final para os nossos ouvintes e dizer aonde a gente te encontra. Conta pra gente onde é esse podcast, Flor, né? Como a gente pode te assistir e como a gente pode te conectar com você nas redes também. Boa. Olha, o meu recado é... Você já falou bastante do que eu costumo dizer, que as pessoas precisam se colocar mais vulneráveis e aceitarem que elas podem errar. A gente está falando de uma geração, especificamente, que está entrando no mercado de trabalho com sentimentos muito imediatistas e com o sarrafo bem alto, a régua está alta, sabe? Eu preciso de tudo muito bom, preciso de tudo muito rápido, e se eu não tiver esse resultado na velocidade que eu espero, a minha frustração vai ser arrebatadora, vai acabar comigo. Então, o meu recado é: sintam-se confortáveis em errar, em se colocar vulneráveis para errar, para aprender, para ter consciência de que a gente não sabe tudo, de que a gente sempre tem mais para aprender e que a gente também tem muito para ensinar. Eu acho que esse é um recado muito importante. Para me encontrar, eu estou no LinkedIn como Mayra Flor, vocês vão me achar lá no LinkedIn. Para me ouvir, vocês podem ouvir o Love the Problem, que é o podcast da K21, que é a empresa que eu trabalho. Ele vai estar disponível no Spotify e em mais algumas outras plataformas, mas eu confesso que agora você me pegou. Mas no Spotify, com certeza. Tá bom. E eu queria me colocar disponível para se alguém quiser trocar figurinha, tirar alguma dúvida. Eu sempre me envolvo em trabalho voluntário, em iniciativas de diversidade e inclusão. Então, se eu puder ajudar,
como eu falei, o meu propósito de vida é fomentar redes de colaboração, né? Sim. Então pode ser que eu não tenha a resposta que vocês precisam, mas com certeza eu vou me esforçar ao máximo para apresentar a vocês a pessoa que vai ter essa resposta. Então, podem me acessar, mandar mensagem, qualquer tipo de ajuda, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer com certeza. Show E de bola. obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Que bom, eu que agradeço em nome de todos os nossos ouvintes e ó, aprendi demais aqui. Eu vou deixar primeiro todos os links, seja do LinkedIn, do podcast, fiquem tranquilos, vai estar na descrição deste vídeo. Então, muito obrigado, Flor. Foi um prazer enorme aqui aprender e falar com você. Eu sabia que ia ser incrível e ó, estou muito contente também. E em nome de todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não se esqueçam, semana que vem tem mais. Muito obrigado a você também que nos escutou. Espero vocês no próximo episódio. Valeu!